Santa Catarina virou o novo sonho de consumo dos brasileiros. Mas deixa eu te falar, com sinceridade, não é todo mundo que se adapta aqui. E tem gente que, sinceramente, nunca deveria ter vindo. Fala, seus mal diagramados, eu nunca tive problemas pessoais com Santa Catarina. Se o Paraná sempre pareceu um puxadinho do interior paulista e os gaúchos, bem, são os gaúchos, Santa Catarina nunca foi muito relevante cultural e politicamente no Brasil das últimas décadas, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Eles têm Cruz e Souza, Das Aranha, Marlon e Maicon, Beto Carreiro, Leandro Demore, a Oktoberfest, a Times Square em Balneário, a VEG e times de futebol que sobem e descem para a Série A todos os anos desde que eu sou criança. Suspeito que cultura não é bem o forte do orgulhoso estado de Santa Catarina. Acho que tem bairros em Recife e esquinas do Rio de Janeiro que fizeram mais pela humanidade do que Santa Catarina em toda a sua história. O hino Descer para BC, inclusive, é obra de 2 paranaenses de Maringá. Sintomático, não? Mas nos últimos anos é notório que o estado se tornou agressivamente reacionário, se não fanaticamente bolsonarista, ao ponto de virar pomo da discórdia entre a família e os seus mais devotos seguidores catarinenses. Acho interessante. O povo sabia quem eram e como agiam os bolsonaros. E agora metem a carinha do Pikachu surpreso. Nossa, nunca foi por ideologia. Eles são apenas uma família de milicianos mafiosos. É o estado com o governador que bate de frente com o Zema na hora da estupidez orgulhosa. Jorginho Melo. É o estado que quer só o bônus de ser separatista sem o ônus de bancar uma guerra civil pela sua independência. Vai precisar de visto para vir para Santa Catarina? Será que pode? Eu vou consultar a procuradoria. O brasileiro tem direito a ir para qualquer lugar. Mas ninguém está discutindo isso. O que não pode é vir para cá para dormir na rua, acampar em praça e não trabalhar. Onde está o erro nisso? Já pensaram que a figura pública mais conhecida de Santa Catarina é o velho da van? Mas afinal, o que explica essa mentalidade tão reacionária e tacanha? Ninguém duvida que Santa Catarina se consolidou como um dos estados mais conservadores do país. Embora o perfil do eleitor catarinense tenha mudado, com maioria feminina e níveis mais altos de escolaridade, o comportamento nas urnas continua fortemente alinhado à direita. Pesquisadores atribuem essa tendência ao tipo de colonização europeia na região, que formou comunidades homogêneas e avessas a transformações sociais bruscas, além do predomínio de elites locais que mantêm forte influência política e econômica desde o período republicano. A partir dos anos 2000, esse cenário se intensificou com o avanço do agronegócio e o fortalecimento de pautas morais e religiosas, criando terreno fértil para o discurso bolsonarista. O estado, que já abrigou redutos petistas em regiões industriais e universitárias, passou a ser dominado por um eleitorado que valoriza segurança, religião e empreendedorismo, refletindo um conservadorismo sustentado pelas redes sociais e por lideranças locais. Nas eleições de 2022, esse movimento atingiu seu ápice. Jair Bolsonaro venceu em 274 dos 295 municípios catarinenses, confirmando o estado como um dos mais bolsonaristas do país. O processo que deu nisso não é de hoje. Fatores históricos como o isolamento cultural, a homogeneidade étnica e a força das estruturas familiares e empresariais ainda definem em pleno século XXI o comportamento eleitoral e a resistência a pautas progressistas em Santa Catarina. 20 anos antes, na eleição presidencial de 2002, Lula ganhou em Santa Catarina com 56% dos votos válidos. Em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro conseguiu 65,82% de votos entre os catarinenses, a sua maior vitória em todo o país no primeiro turno. Em 2022, o presidente manteve uma votação expressiva, 62,21%. Para o catarinense,
A gestão Bolsonaro foi aprovadíssima se levar em consideração que sua votação permaneceu a mesma. A depender da época, seria muito difícil descer para ABC, afinal de contas, Santa Catarina foi o estado com maior número de bloqueios em rodovias incitados pelas falas golpistas do Jair. Tem uma teoria sociológica de boteco que considera que parte considerável do antipetismo surge de uma profunda dor de corno oriunda da época do mensalão. Muitos votavam no PT até o início do século XXI com base em um certo udenismo de esquerda, pois o PT seria o partido da ética e do discurso anticorrupção. O PT das CPIs, dos anões do orçamento, da oposição ativa contra a FHC, chegou ao poder e se viu enfiado no tipo de coisa que se faz no Brasil quando se chega ao poder. Foi um pecado imperdoável para certo eleitorado extremamente moralista e mesmo elitista, afinal, não vendiam o seu voto. Isso sem contar cotas, lei das empregadas domésticas, a rede de proteção social criada e reforçada pelo PT. Tenho como provar essa tese? Não, mas prestem atenção nesse perfil de eleitor do PT que virou antipetista e vejam como são até mais virulentos que o bolsonarista raiz. Mas vamos tentar entender esse agressivo bolsonarismo sem tanto achismo. Primeiro, a força da roça. Santa Catarina é o único estado brasileiro onde a maior cidade fica no interior e não na capital ou região metropolitana. Joinville tem uma população maior que a de Florianópolis, e há muitas outras cidades de relevância no interior, como Blumenau, Chapecó e Criciúma. Mas voltemos um pouco no tempo. Durante a era Vargas, Santa Catarina tornou-se um dos principais redutos do integralismo no Brasil. A ação integralista brasileira atraiu setores médios e descendentes de imigrantes que buscavam participação política e ascensão social fora das oligarquias tradicionais, oferecendo um discurso nacionalista que unia Deus, pátria e família. O integralismo catarinense se consolidou como uma alternativa à política republicana da época, incorporando o ideário de ordem e hierarquia que permeava a sociedade local. Quando escutamos o discurso bolsonarista típico dos políticos de lá, não tem como não pensar na permanência histórica de traços autoritários, anticomunistas e moralmente conservadores que ainda moldam a cultura política daquele estado. Muitos pesquisadores apontaram que a historiografia da colonização de Santa Catarina desde o século XIX foi constituída sob exaltação do colono europeu como herói civilizador, reduzindo a natureza e os povos indígenas a meros obstáculos ao desenvolvimento. O massacre dos Shocklings foi exemplar disso, ocorrida em Santa Catarina entre o final do século XIX e o início do século XX, foi um dos episódios mais violentos da história da colonização do sul do Brasil. Com a expansão das colônias europeias no Vale do Itajaí e no Planalto catarinense, os Shocklings foram expulsos de seu território tradicional por fazendeiros, companhias colonizadoras e bandeirantes financiados pelo Estado. Essas expedições de extermínio, conhecidas como bugreiros, recebiam pagamentos por cada indígena morto, muitas vezes comprovado por orelhas e cabeças cortadas. O objetivo era eliminar a presença indígena para abrir espaço à ocupação agrícola e à construção de estradas, vistas como símbolos de progresso. O massacre quase levou ao extermínio total do povo Shockling, que só sobreviveu graças à criação do posto indígena Duque de Caxias, atual terra indígena Ibirama-Laclanha. Em 1914 isso aconteceu, tá? Esse episódio revela o lado brutal da colonização catarinense, marcada por racismo e usurpação territorial contra os povos originários, que ainda repercute nas disputas por terra e memórias no estado. Essas são algumas questões históricas que podem explicar esse bolsonarismo desvairado que toma conta do estado, mas não são os únicos.
o aumento da migração interna de nordestinos, populações negras e indígenas para centros urbanos e a visibilidade de pautas LGBTQIA+, produziram tensões identitárias. A reação defensiva articulada por redes sociais, mídia local e lideranças comunitárias alimenta discursos xenofóbicos e moralistas que têm ressonância política. Santa Catarina virou o novo sonho de consumo dos brasileiros. Mas deixa eu te falar, com sinceridade, não é todo mundo que se adapta aqui. E tem gente que, sinceramente, nunca deveria ter vindo. Santa Catarina é conservadora nos valores, nos costumes e nas escolhas políticas. Aqui, a esquerda nunca governou. É por isso que o nosso estado continua firme, seguro e produtivo. Se você vem de um estado destruído pela esquerda e quer recomeçar com trabalho e dignidade, seja bem-vindo. Agora, se você vem com agenda woke, ideologia de gênero e assistencialismo estatal, faz um favor para todos nós e fique onde está. Pesquisas sobre xenofobia e mídia apontam como narrativas locais amplificam receios culturais, traduzindo-se em apoio a políticas restritivas. Cidades industriais como Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul cresceram com forte presença de micro e pequenas indústrias familiares. Um padrão que promoveu uma cultura do mérito e do empreendedorismo que tende a interpretar desigualdades como fracasso individual. Mas não são só nas cidades. Ao contrário de regiões dominadas por grandes latifúndios, grande parte de Santa Catarina se desenvolveu sobre pequenas e médias propriedades familiares e microempresas, criando uma cultura que também valoriza autonomia e trabalho individual. Esse arranjo econômico favorece desconfiança em políticas redistributivas e maior afinidade com discursos que enfatizam ordem, iniciativa privada e punição da vagabundagem. Junte-se a isso o papel das igrejas, tanto de tradições católicas e evangélicas históricas, quanto as neopentec. Elas exercem forte influência social e política, moldando moral pública, família, sexualidade e gênero e mobilizando votos. A articulação entre religião e política produz quadros em que pautas conservadoras se traduzem em apoio a candidaturas e projetos que prometem restaurar valores. Estudos mostram como esses atores foram centrais nas campanhas e na sustentação do conservadorismo contemporâneo. E percebam como o padrão conservadorismo e picaretagem andam de mãos dadas. Às vezes, quando se quer defender a liberdade, só se quer mesmo ter a liberdade de não respeitar o Código Penal. Pix para os amigos e a lei para os inimigos. Se juntarmos todos esses fatores, que inclusive se encontram em várias outras regiões do Brasil, basta pensarmos no interior de São Paulo, no do Paraná, no do Mato Grosso, no do Goiás, e aí temos um estado que foi modelado historicamente para receber de braços e suásticas abertas o bolsonarismo. Em última instância, Santa Catarina parece menos um caso isolado de radicalização e mais um retrato descarado de um país que nunca resolveu suas contradições entre modernidade e atraso. Por trás das tradicionais casas teutônicas de Blumenau ou das praias de Balneário Camboriú com suas Lamborghinis e minas do Job, há uma longa tradição de exclusão, autoritarismo e moralismo travestidas de virtude cívica. O bolsonarismo ali não brotou por acaso. Ele floresceu em solo fértil, adubado por séculos de homogeneidade cultural, fé na ordem e medo da diferença. Talvez o problema com Santa Catarina seja, no fim, que ela não é uma exceção, mas o espelho mais nítido e sinistro do Brasil que ainda insiste em não se encarar. E, ao que parece, o rosto do Brasil não é muito bonito de se ver em detalhes, independente do estado em que você more. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix, conta jurídica, caso vocês queiram e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer os nossos modelos de camiseta no site do Cabriton e o nosso curso ICL, o Enxuto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que Santa Catarina também é um problema isolado do nosso país, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.